Você sabia que os idosos aqui no Brasil acima de 60 anos têm 10 benefícios exclusivos que vão desde pagar menos impostos até receber medicamentos gratuitos? É isso mesmo que eu falei, tá? Você que tem mais de 60 anos pode ter direito a receber medicamentos grátis. O vídeo de hoje, pessoal, é um pouquinho diferente porque eu estou aqui para trazer a nova lei do Estatuto dos Idosos para 2024. 10 direitos para os idosos no Brasil. Nós vamos conhecer benefícios e, como eu falei, vão desde pagar menos impostos até você poder receber medicamentos gratuitos. São novas mudanças, novas modificações, resoluções que nós tivemos no Estatuto dos Idosos e que vão ajudar muitas pessoas, principalmente você que tem mais de 60 anos. Se você é aposentado, se você é pensionista ou se encaixa como idoso aqui no Brasil, que é há mais de 60 anos, né, acima de 60 anos já é considerado idoso, presta muita atenção porque eu tenho certeza que você vai gostar e muito do nosso boletim informativo de hoje, tá? Eu também trago uma outra notícia, uma atualização que nós tivemos no salário maternidade, uma informação bem rápida, mas muito importante porque o INSS também anunciou através dos seus portais oficiais de notícias uma modificação no salário maternidade. Thiago, o que aconteceu, né? Muitas pessoas estavam alertando aí os beneficiários do salário maternidade que precisavam fazer algumas modificações, então o INSS, para acabar com essa história, resolveu se manifestar, emitiu um comunicado oficial. Eu vou trazer esse comunicado aqui para alertar você, tá? Então nós vamos conferir dois assuntos que são muito importantes, a modificação no salário maternidade e os novos 10 direitos dos idosos aqui no Brasil para ajudar você que está me acompanhando nesse momento, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gostou aqui do meu canal, eu peço que você se inscreva já, ative o sininho das notificações também, é de graça e você recebe informações todos os dias. Aqui eu falo sobre diversos benefícios sociais, mas particularmente mais sobre o Instituto Nacional do Seguro Social. Então é para você que é aposentado, para você que é pensionista, você tá no canal certo, tá bom? Então, muito prazer, para você que não me conhece, claro, me chamo Thiago, tá? E a minha função aqui é sempre trazer para você as principais informações, principais notícias, atualizações, para que você não seja enganado por pilantras aqui na internet e para que você esteja sempre muito bem informado. E os três pilares aqui do meu canal são credibilidade, transparência e trazer a verdade para você. Então, se você gosta de credibilidade, transparência e verdade, esse é o canal ideal para você acompanhar. Bom, vamos começar aqui trazendo atualizações. O INSS alerta que o salário maternidade pode ser pedido gratuitamente e sem intermediários. Nós tivemos uma modificação mas muito importante mesmo, que muda aí a resolução do salário maternidade e fica muito mais fácil para você que necessita, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou um alerta nesta segunda informando que não é preciso contar com intermediários para conseguir o salário maternidade. Por que isso, Thiago? Porque nós tivemos aqui diversos famosos estavam fazendo propaganda de uma empresa que oferece assessoria para mulheres receberem o auxílio, tá? Então, nas redes sociais, esses influencers, né, costumam chamar a atenção para a publicidade com frases como atenção mamães e gravidinhas. E aí eles falam aí que você, para pedir o salário maternidade, você precisa de uma assessoria para receber o auxílio. E isso não é verdade. Então, o próprio INSS divulgou um alerta, um comunicado aí informando que não é preciso você contar com intermediários para conseguir o salário maternidade. Esse assunto gerou muita repercussão, né? Então o INSS até mesmo acionou a Procuradoria Federal Especializada, um órgão de execução da Advocacia Geral da União, que encaminhou a solicitação para conhecimento e atuação conjunta com a Polícia Federal, tá? Então foi um caso grave mesmo, né? Mas o INSS, que já tinha feito um alerta semelhante ano passado, destaca que o benefício pode ser solicitado pela própria trabalhadora e que isso é feito à distância, não é preciso nem comparecer a uma agência, tá? Então o que você precisa para você pedir aí o seu salário maternidade sem ajuda de assessoria, sem ninguém como intermediário, tá bom? Então você precisa acessar o meu INSS para dar entrada em qualquer benefício, nem precisa ser mesmo do salário maternidade, qualquer benefício você já consegue dar entrada através do meu INSS. Então
é necessário ter um login e senha na plataforma gov.br. Por isso, a recomendação é de que somente uma pessoa de confiança tenha esses dados, tá? Nunca compartilhe seu login do gov.br com ninguém. O INSS alertou para o risco de entregar essas informações para sites desconhecidos, tá? Então, o pedido também pode ser feito por meio do aplicativo ou do site, além da central de atendimento 135, tá? Um vídeo bem rápido, mas mesmo para esclarecer essas informações que estavam sendo noticiadas na internet, infelizmente enganando muitas mulheres aí que necessitam do salário maternidade. Você não precisa de nenhum intermediário e de nenhuma assessoria para receber o auxílio por salário, o auxílio, né, salário maternidade que o INSS oferece. Bom, dita essa informação, então, já compartilha para aquela mulher que você conhece, né, para sua mãe até mesmo, para sua tia, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, essa informação é muito importante e já valeu o seu joinha, tá? Vamos passar agora, pessoal, para nossa segunda informação do vídeo de hoje, uma notícia mais importante do que a outra, porque agora eu chego com 10 direitos para os idosos no Brasil. Conheça benefícios de impostos, né, que vão desde impostos até medicamentos gratuitos que nós temos aqui no Brasil e que isso pode ajudar muitas pessoas, tá? Eu tenho certeza que você conhece algum aposentado, algum pensionista que gostaria de entender quais são os seus direitos, por isso que eu peço aí para você sempre compartilhar. Bom, eu quero deixar o crédito aqui também para o site Comunicar e Aparelhos Auditivos que disponibilizou essa informação. Uma das maiores conquistas dos idosos no Brasil foi a promulgação da Lei 10.741, do dia 1 de outubro de 2003, identificada como Estatuto da Pessoa Idosa. Esse dispositivo trata dos principais direitos dos idosos, dos deveres da sociedade, da família e do poder público. Apesar de ser essencial para o bem-estar na terceira idade, muitas pessoas desconhecem diversos benefícios que poderiam desfrutar ao atingirem 60 anos. E eu quero saber, você aí que está me acompanhando, quantos anos você tem? Você já bateu os 60 anos, tá? Se você já passou ou tem 60 anos, presta muita atenção que esse vídeo é exclusivo para você. Sem dúvida, o Estatuto do Idoso representa um grande avanço na proteção jurídica de pessoas idosas. Para que ele seja bem aproveitado, no entanto, é fundamental que as pessoas se informem sobre isso. Pensando nisso, elaboramos este artigo para apresentar os principais direitos proporcionados pelo Estatuto da Pessoa Idosa e nós vamos aprender e entender cada um deles a partir de agora. O primeiro, então, que nós vamos acompanhar é sobre os principais direitos dos idosos, né? Conhecer os nossos direitos como cidadãos é essencial para podermos usufruir e reivindicar quando eles são infringidos. Nós temos aqui o atendimento preferencial. O Estatuto da Pessoa Idosa garantiu às pessoas que atingem 60 anos o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Assim, os idosos devem ser atendidos com prioridade em estabelecimentos como hospitais, clínicas, cinemas, teatros, supermercados e também entre outros. Isso significa que se você atingiu aí a idade de 60 anos, você tem atendimento prioritário em hospitais, clínicas, cinemas, teatros, supermercados, quer dizer que você não pode esperar. Sabe quando a fila do supermercado lá tá muito grande, né? Tem muitas pessoas esperando na fila. Você, quando atinge 60 anos, você já pode furar essa fila legalmente, você tem o direito, ou até mesmo você pode passar num caixa que é 100% destinado aos idosos ou a grávidas, né? A gente geralmente nos supermercados hoje em dia já tem um caixa que ele é destinado para atender pessoas que precisam de exclusividade. Então, em serviços de emergência de saúde, a prioridade para o atendimento fica condicionada à avaliação médica dependendo da gravidade do caso, tá? Então, se você é um idoso, já atingiu 60 anos e ainda por cima tem uma emergência de saúde, é claro que você vai ser atendido preferencialmente. Se isso não acontecer, você pode, obviamente, até mesmo denunciar a instituição que não te atendeu com prioridade, tá? Você que atingiu 60 anos, você tem acompanhante em hospitais. O artigo 16 do Estatuto assegura o direito a um acompanhante em tempo integral, tanto para internações como para consultas e exames. Além de permitir a entrada, o hospital deve proporcionar condições adequadas para que ele
permaneça no local. Então, geralmente a gente tem um tempo limitado aí das visitas, né? Agora, para o idoso que atingiu 60 anos, ele tem direito aí, segundo o artigo 16 do Estatuto do Direito das Pessoas Idosas, ele tem direito a um acompanhante em tempo integral, ou seja, a hora que quiser. Agora, medicamentos gratuitos. Pessoal, esse aqui é um dos que eu acho mais interessantes, né? De acordo com o artigo 15º, ou seja, o 15 do Estatuto do Idoso, cabe ao poder público proporcionar medicamentos gratuitos aos idosos, especialmente os de uso contínuo, tá? Para ter acesso a esse direito em rede própria ou farmácias privadas conveniadas ao programa Farmácia Popular, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF e também receita médica dentro do seu prazo de validade. E uma das principais reclamações que nós temos aqui hoje em dia entre aposentados e pensionistas, né, foi o aumento dos preços, tanto nos alimentos quanto em particular agora nos medicamentos. Muitos aposentados que fazem utilidade, né, que usam aí medicamentos de uso contínuo, gastam aproximadamente 300 a 400 reais por mês com esses medicamentos. E segundo o artigo 15º do Estatuto, isso se deve, né, cabe ao poder público proporcionar medicamentos gratuitos a esses idosos que têm 60 anos ou mais, especialmente se for de uso contínuo, tá? Então, como eu falei, para ter acesso a esses medicamentos gratuitos, você pode ter acesso em rede própria ou também em farmácias privadas que são conveniadas ao programa Farmácia Popular, tá? Outro direito das pessoas com mais de 60 anos que eu acho muito bacana e que eu acredito aí que a maioria nem sabe que tem esse direito é sobre o transporte público. Nós temos a gratuidade do transporte, que ela é assegurada. No entanto, não é qualquer transporte público aí que você vai poder andar de graça, tá? Nós temos especificidades quanto à extensão do benefício em legislações municipais. Então isso significa que em alguns municípios você pode usufruir desse direito do transporte gratuito, enquanto em outros municípios não, tá? Dessa forma, a idade mínima para usufruir desse benefício pode variar também entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto define a obrigatoriedade somente a partir dos 65 anos, deixando por conta das administrações municipais sobre a inclusão ou não dos maiores de 60 anos, tá, Thiago? O que isso quer dizer então? Quer dizer que em algumas cidades, para ter o transporte público gratuito, somente idosos com 65 anos ou mais, tá? Em algumas cidades, sim, disponibiliza o transporte público gratuito para pessoas com 60 anos, mas não é em todas as cidades aí que vai ter esse transporte público para quem tem 60 anos. A grande maioria é para quem tem até 65 anos ou mais. Isenção de pagamento do IPTU. Olha só, a isenção de pagamento do IPTU é válida para pessoas com idade acima de 60 anos que sejam aposentadas, proprietárias de apenas um imóvel e com renda de até 2 salários mínimos. Para solicitar o benefício da isenção do IPTU, é necessário procurar o atendimento na subprefeitura mais próxima da sua residência, tá? Então vamos lá. Se você tem 60 anos ou mais, é aposentado, tem apenas uma casa, um imóvel no seu nome, né? E tem renda de até 2 salários mínimos, você pode solicitar a isenção do pagamento do seu IPTU. Olha só que notícia maravilhosa. E é claro, pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos não se limita aos pais. O Estatuto do Idoso determina a obrigatoriedade do filho pagar pensão para o seu ascendente. De acordo com o artigo 12 da norma, né, do Estatuto, os idosos que não apresentam condições de se sustentarem têm direito a receber esta pensão alimentícia. Além disso, ele tem o direito de escolher qual filho deve arcar com essa despesa. O não pagamento da pensão pode levar o inadimplente até mesmo à prisão, tá? É claro que isso não acontece em muitos casos, até porque, enfim, o idoso, né, que é pai, não vai solicitar a prisão do seu filho, tá? Mas eu tenho que trazer essas informações aqui para você. Nos casos em que os filhos comprovem a falta de condições financeiras para o pagamento, o idoso com mais de 65 anos pode solicitar o benefício assistencial no valor de um salário mínimo mensal, conforme os critérios definidos na legislação, que
seria basicamente o benefício de prestação continuada. O BPC é um benefício destinado a idosos com 65 anos ou mais que não se enquadram mais no mercado de trabalho e também é destinado para pessoas de qualquer idade que possuem deficiência física ou mental aí que impossibilite dele voltar ao mercado de trabalho, tá? Outro, tramitação de processos na justiça. Pessoal, a gente sabe como a justiça demora aqui no Brasil, mas se você tem 60 anos ou mais, você pode agilizar esse procedimento, tá? Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais sejam partes interessadas. Para obter o benefício, é necessário fazer uma prova da idade e solicitar à autoridade judiciária competente. Em casos de morte, essa prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro que são maiores de 60 anos. Mas é preciso ficar atento, pois atualmente nós temos dois tipos de prioridades, para os que têm mais de 60 anos e para os maiores de 80 anos. De acordo com a regra que entrou em vigor em 2017, os processos relacionados a idoso com mais de 80 anos devem ser analisados prioritariamente pela justiça, tá? Então, se você tem 60 anos, você já vai ter aí uma agilização na tramitação do seu processo na justiça. Vai ficar atrás somente de quem tem 80 anos ou mais, que aí sim vai ser mais ágil ainda, tá? Vagas exclusivas, acredito que esse todo mundo já sabe, né? Outro direito adquirido pelos idosos está relacionado à locomoção, ao passo que no transporte público devem ser asseguradas 10% das vagas para quem tem mais de 60 anos. Além disso, esses assentos precisam ser identificados. Semelhante a essa reserva de vagas, os estacionamentos públicos também precisam disponibilizar 5% das vagas aos idosos. Além disso, esses locais precisam ser confortáveis, ou seja, com um acesso facilitado. E a gente sabe que aqui no Brasil, hoje em dia, poucas pessoas respeitam aí o espaço do idoso, né? Essas vagas que são destinadas aos idosos. Então, por isso que é muito importante, seja local público, seja em local privado, né? Você disponibilizar aí de 5 a 10% das vagas totais para quem é idoso acima de 60 anos. Por quê? Porque a lei prevê aí que esses idosos têm esse direito. E é claro, sempre identificar o assento para o idoso, né, com um adesivo para que as pessoas não tomem o lugar do idoso, que a gente sabe hoje em dia no Brasil isso acontece quase todos os dias, ou todos os dias eu acredito que acontece, né? Outra muito importante, meia entrada. Toda pessoa idosa tem garantido o direito à cultura. Para tanto, o poder público precisa facilitar a participação desses idosos nos eventos. Assim sendo, a forma encontrada no estatuto é disponibilizar 50% de desconto em ingressos culturais, como shows, eventos esportivos e também eventos de lazer, tá? Então esse estatuto do idoso ele foi criado no final do ano de 2023, época em que o Brasil tinha 15 milhões de idosos. Então o estatuto do idoso definiu princípios de proteção integral e dá prioridade às pessoas com mais de 60 anos, regulando direitos inerentes a esta população, tá? Em 2013, o Brasil tinha aproximadamente 15 milhões de idosos e nós temos agora uma projeção para 2060 que aqui no Brasil nós teremos mais idosos do que jovens, então vai ultrapassar aí centenas de milhões de idosos no Brasil até 2060. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque realmente muitos idosos, muitos aposentados, muitos pensionistas que acompanham o nosso canal têm acima de 60 anos e a grande maioria não sabia sobre esses direitos. Os que eu mais acho interessantes aqui, tá? Vou dar minha opinião, é a tramitação de processos na justiça, ou seja, para agilizar o seu processo na justiça, o transporte público e os medicamentos gratuitos através do governo federal. Esses três são os que eu acho essencial. E você, meu amigo aposentado, quais desses 10 aqui que eu citei que você achou mais interessante? Participa, deixa aqui nos comentários. E eu tenho um recado muito importante. Se você é aposentado, se você é pensionista, quer participar do nosso método Renda Extra para ganhar mais dinheiro todos os meses, o nosso método oferece mais de 20 fontes de renda extra para você aposentado, para você pensionista colocar em prática e começar a ganhar mais dinheiro todos os meses e não depender somente do INSS. Thiago, eu quero participar. Qual que é o valor do método? Pessoal, o valor tá
R$ 47,90. Isso significa que por menos de R$ 50 você pode começar a mudar a sua vida financeira a partir de agora. Para você participar é muito simples, é só me chamar no WhatsApp 054 993 95 13 17 e lá eu vou te passar todas as informações, tá bom? Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!